bem-vindo ao Real Economy. Neste episódio vamos olhar para o envelhecimento da Europa, um fenómeno demográfico que se reflete numa diminuição tanto das taxas de natalidade como de mortalidade, mas também numa maior expectativa de vida entre as populações europeias. Esta transformação pode vir a ter um impacto significativo na maioria dos aspectos da sociedade e da economia. Fomos a Chipre ver como a União Europeia está a integrar pessoas idosas no mercado de trabalho e entrevistamos o Prémio Nobel da Economia, Christopher Pissarides. Mas primeiro, vamos a uma explicação rápida do tema. A população da Europa está a envelhecer. Até 2030, a maioria dos países da União Europeia vai ver o número de trabalhadores com mais de 50 anos a aumentar para 55% do total da força de trabalho. A Comissão Europeia prevê que os gastos em saúde para idosos e reformas vão crescer 2,3 pontos percentuais até 2040. Mas os desafios demográficos variam de país para país. Portugal, Grécia, Itália e Espanha estão entre os 10 principais países com menor taxa de natalidade do mundo. A incerteza em relação às fracas perspectivas de emprego, as baixas expectativas salariais e um mercado de trabalho inflexível estão a levar as mulheres a ter menos filhos e a tê-los cada vez mais tarde. No entanto, até 2025, a chamada economia de prata, isto é, o que as pessoas com 50 anos ou mais vão gastar, vai chegar até aos 6,4 bilhões de euros e ser responsável por quase 40% dos empregos criados. O Fundo Social Europeu é o principal mecanismo da Europa para promover o trabalho, ajudar as pessoas a conseguir melhores empregos e garantir oportunidades de emprego mais justas. Acho que vivemos numa situação em que temos muitos desafios relacionados com o desenvolvimento tecnológico e o envelhecimento da população em geral e também da força de trabalho. Portanto, precisamos de agir. Precisamos de usar os fundos para ajudar as pessoas, de lhes conferir novas capacidades, de ajudá-las a encontrar novas oportunidades de emprego, mas também a estar prontas para novas relações de trabalho. Adriana Sokova, muito obrigada. Continuamos agora com Fanny Goré, que foi a Chipre para ver como as pessoas mais velhas estão a tentar voltar ao mercado de trabalho. Depois da crise financeira que atingiu o país em 2012, Chipre voltou a ter um crescimento positivo. No entanto, muitos trabalhadores continuam desempregados. O Fundo Social Europeu financia projetos que visam integrar e manter os trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho. Por exemplo, o programa Plano de Apoio incentiva os empregadores cipriotas a contratar pessoas acima dos 50 anos em período integral, cobrindo uma parte do salário. Aqui, em Nicósia, Paulo integrou o programa. Paulo trabalhava para uma companhia aérea. Saiu aos 60 anos depois de um plano social. Desde então, encontrou um novo emprego numa empresa de transportes. Um emprego estável. No meu caso, o governo apresentou o plano à empresa e foi assim que continuei a trabalhar. Depois de a minha antiga empresa ter parado, muitos dos meus colegas tiveram grandes dificuldades em encontrar um emprego. Portanto, este plano é útil para pessoas nessas condições. Há 3 anos, o plano de apoio ajudou cerca de 1.200 pessoas com mais de 50 anos a encontrar emprego. Mas esse não é o caso de Helena. Contabilista durante 26 anos, decidiu iniciar atividade própria. É difícil procurar emprego, não apenas aos 50 anos, mas logo acima dos 40, porque eles sabem que uma pessoa tem experiência e não encontra uma desculpa para pagar um salário baixo. Por isso preferem encontrar pessoas mais jovens. Estima-se que a idade média da população ativa da União Europeia aumente quase 4 anos, devendo chegar aos 47 anos em 2050. Em Chipre, Malta, Polónia e Eslováquia, o aumento deverá ser de 8 anos. Pessoas com mais de 50 anos normalmente não são o grupo-alvo abordado pela maioria dos empregadores. Os trabalhadores não são capazes de mudar as suas principais aptidões. É por isso que nos focamos na formação e na reciclagem para tornar essas pessoas capazes de voltar ao mercado de trabalho. Próxima paragem, London School of Economics, onde nos encontramos com o Prémio Nobel da Economia, Christopher Pissarides, para falarmos sobre o impacto desta nova realidade demográfica na economia e como a divergência entre o Sul e o Norte pode ser superada.
Os desequilíbrios demográficos não são a causa, mas o resultado de forças subjacentes fundamentais que dão origem a essa atitude divergente de desenvolvimento em relação à vida em geral na Europa e ao que vemos agora nas estatísticas. Por exemplo, se olhar para vários estudos realizados sobre a prontidão dos países europeus em adotar novas tecnologias, há uma enorme lacuna entre o Norte e o Sul. Temos os escandinavos e a Alemanha mais do que preparados para adotar qualquer tipo de nova tecnologia. Estão a fazer muita investigação e desenvolvimento, a criar uma infraestrutura e quando olhamos para o Sul podemos encontrar uma outra coisa, mas o mais provável é que ainda não tenham feito nada. É o que vai acontecer nos próximos 10 a 20 anos. A divergência vai aumentar mais. Mas como é que isso pode afetar realmente na prática as finanças públicas? Não há dúvida de que a saúde, como um setor da economia, vai atrair mais gastos e mais empregos. Portanto, temos de ter muito cuidado com o planeamento em relação ao setor privado e ao setor público. O sistema de pensões depende inteiramente das políticas. No passado, as reformas em muitos países eram planeadas sem a perspectiva do que iria acontecer no futuro, esquecendo que quando alguém entra no mercado de trabalho e se inscreve num plano de pensões, essa operação vai estender-se pelos próximos 40 anos. Portanto, temos de repensar a forma como tratamos o trabalho além da idade da reforma, que normalmente ocorre nos 60, e como fazemos isso depender da esperança média de vida saudável. Como é que imagina ou prevê o retrato da Europa em termos de força de trabalho e em termos de natureza dos empregos? Precisamos de ter muito cuidado com a tecnologia e garantir que temos a infraestrutura para aplicar tecnologias digitais em toda a Europa e não deixarmos isso apenas nas mãos dos países, porque sabemos que, se fizermos isso, alguns países, especialmente os mais avançados, vão crescer ainda mais. Precisamos de mudar os nossos sistemas de pensões e alterá-los para pensões financiadas, no mínimo. Precisamos de cuidar da sobrelotação das nossas cidades, do nosso ambiente, dos congestionamentos e precisamos de agir juntos face a desenvolvimentos que possam romper a unidade e a coesão da União Europeia. Mencionei que a tecnologia é uma, mas não mencionei a imigração, que é um grande problema que estamos a varrer para debaixo do tapete. Porque basicamente não sabemos o que fazer, mas mais cedo ou mais tarde vamos ter de o enfrentar. Mr. Pissarides, many thanks for your time and of course this interesting input to real economy. Thank you. Thank you.